Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus inicia hoje mais uma série de estudos bíblicos virtuais, aproveitando o tempo em que ainda estamos isolados em nossos lares devido à pandemia de Covid-19. A nossa igreja mantém bem firmes alguns princípios de fé, entre eles o de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, para aprender sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele, devemos não apenas ler, mas também estudar e meditar nela. Devemos ter em mente, no entanto, que a Bíblia, como palavra de Deus, é instrumental para que tenhamos uma relação correta com Deus por meio de Jesus Cristo. Ler a Bíblia e até mesmo estudá-la, sem estar interessado em ser transformado por ela, não cumpre a missão para a qual ela foi escrita. Como diz uma frase que eu li há algum tempo atrás em uma rede social, a pessoa dizia assim: eu comecei a ler a Bíblia e acabei descobrindo diversos erros, todos eles em mim. Se estivermos de fato interessados em ser transformados pela palavra, esse é o princípio para que a Bíblia seja a nossa verdadeira regra de fé e de prática. O tema dessa nova série de estudos que iniciamos hoje será os nossos privilégios em Jesus. Logo de saída, precisamos definir os termos que estão nesse título. Primeiro, o que são privilégios? E o segundo, o que é estar em Jesus? Pois bem, as palavras têm o sentido que nós encontramos no dicionário, mas como a língua é muito dinâmica, popularmente, certas palavras mudam de significado com o tempo e com os costumes. Nós temos como exemplo a palavra mordomia. Originalmente, ela significa a administração de alguma coisa que pertence a outra pessoa. Mas essa palavra passou a ter um significado assim de privilégios, às vezes até indevidos ou exagerados, pelo exercício de algum cargo ou alguma função. Então, quando nós falamos em privilégios, talvez alguma ideia errada sobre essa palavra pode estar em nossa cabeça, como se privilégio sempre fosse alguma coisa indevida. O dicionário traz a seguinte definição da palavra privilégio. Privilégio é um direito, vantagem ou prerrogativa válidos apenas para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos em detrimento da maioria. Em outras palavras, privilégio é alguma coisa que umas pessoas têm e outras não têm, ou então deixa de ser privilégio. Quando falamos dos nossos privilégios em Jesus, estamos falando de realidades que apenas as pessoas que estão em Jesus podem desfrutar. Existem algumas realidades na vida que são bênçãos de Deus para todas as pessoas, indistintamente. Os teólogos chamam a essas realidades de graça comum. Por exemplo, Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim, que Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol e a chuva não fazem distinção entre pessoas. Há muitas outras coisas a que nós temos direito ou podemos usar livremente. O ar que respiramos, a contemplação das belezas da natureza, uma noite estrelada e assim por diante. Porém, existem algumas outras realidades que só podem ser experimentadas por algumas pessoas, isto é, por aqueles que estão em Cristo.
Mas então, o que é estar em Cristo? Alguns versículos do Novo Testamento usam essa expressão para designar as pessoas que um dia, percebendo o seu estado de pecado, entenderam o amor de Deus em ter mandado Jesus ao mundo para morrer por elas, arrependeram-se dos seus pecados, creram nele como Salvador e foram salvas. O significado disso, entre tantas coisas, é que os seus pecados foram perdoados, o que implica em que, assim como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8:1, assim, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos ainda reforçar outra verdade que às vezes também pode causar algum tipo de dúvida. Privilégios na sociedade humana, na maioria das vezes, estão relacionados ao merecimento. E isso, humanamente falando, não é um mal em si. Quando eu trabalho e consigo adquirir a minha casa própria para morar com a minha família, eu passo a ter esse privilégio de desfrutar daquele imóvel e até de convidar os meus amigos para estarem lá e se alegrarem comigo. Mas um estranho não terá o privilégio de entrar na minha casa sem que eu autorize. No mundo espiritual, os privilégios que temos em Cristo têm uma natureza diferente. Eles não são adquiridos por merecimento, embora muita gente boa pense que seja assim. A Bíblia é clara em afirmar que todos os privilégios que temos em Cristo são dados por Ele sem que nós mereçamos. O maior desses privilégios, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, só pode ser recebido pela graça. Conforme nós lemos em Efésios 2, de 7 a 9, e eu quero fazer a leitura agora na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, onde ele diz assim: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se isso fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando. Então nós precisamos ter em mente que todos os privilégios que temos são recebidos sem merecimento, por obra e graça de Deus em Jesus, a partir do momento em que nos encontramos em Cristo. Outra verdade que aprendemos é que em Cristo nós somos filhos de Deus. Embora haja uma concepção popular que diz que todos são filhos de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, isso não é verdade. Precisamos aprender a diferença entre um filho e uma criatura. Todos os homens são criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Mas, para ser filho de Deus, há uma condição sobre a qual nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O teólogo C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, usa exemplos para nos fazer entender a diferença entre um filho e uma criatura. Ele diz que um filho é gerado de seus pais, tendo a mesma natureza essencial deles. Assim,
Seres humanos geram seres humanos, mas cachorros geram cachorrinhos, e assim por diante. Já as coisas criadas têm natureza essencial diferente do seu criador. Uma obra de arte é essencialmente diferente do seu artista. Um edifício é essencialmente diferente do seu projetista, e assim por diante. Então pensemos um pouco. Deus criou todos os homens, então os homens têm uma natureza essencial diferente de Deus. Mas Deus gerou um filho, Jesus Cristo, que sendo filho, tem a sua plena natureza divina. Jesus é filho natural de Deus, mas aqueles que estão em Jesus são filhos de Deus por adoção. Mesmo não tendo a mesma natureza essencial de Deus, eles são chamados herdeiros de Deus, por Paulo, em Romanos 8,17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Só tem a condição de herdeiro quem é filho, porque os adotados têm os mesmos direitos do natural. Por isso a Bíblia diz que os que estão em Cristo é porque foram regenerados, o que significa que foram gerados de novo. Portanto, aqueles que ainda não estão em Cristo são criaturas de Deus, mas ainda não são filhos de Deus. Eles ainda não detêm os privilégios daquele que é filho. Na continuação do nosso estudo, nós veremos mais alguns detalhes sobre o que significa estar em Cristo. Depois do que já falamos no início, nós já podemos entender que estar em Cristo não significa simplesmente ter uma religião, ser membro de uma igreja, participar de cultos e celebrações, conhecer a história de Jesus ou, então, tentar realizar coisas boas para agradar a Deus. Só há uma maneira de estar em Cristo: arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus pela fé e deixar que Ele passe a controlar a sua vida de modo completo. A palavra conversão é utilizada para simbolizar esse fato. Conversão significa mudança de direção. É como se alguém estivesse dirigindo o seu veículo em uma direção e tomasse uma firme decisão de pegar o primeiro retorno para fazer o caminho inverso. O apóstolo João resume essa realidade da seguinte maneira, em 1 João 5, verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Novo Testamento trata de vários privilégios de quem é filho de Deus e, portanto, está em Cristo. Durante as próximas semanas nós vamos estudar a respeito de alguns desses privilégios. O primeiro a que queremos nos dedicar nessa manhã é o fato de que aquele que está em Cristo é uma nova criatura ou nova criação. Vamos a partir do texto bastante conhecido de Paulo em 2 Coríntios 5, 17. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que quando alguém escolhe estar em Cristo, acontece uma mudança radical de paradigmas em sua vida. O que antes era muito importante, agora perde sentido diante da grandeza da permanência em Cristo. Enquanto isso, novas maneiras de pensar e agir vão tomando conta dessa pessoa. No contexto imediatamente anterior a esse versículo,
lemos lá no verso 15 o seguinte: e ele morreu por todos, falando de Jesus, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Observe a enorme diferença de paradigmas. Antes, ele vivia para si mesmo, mas agora vive em função daquele que morreu e ressuscitou por ele. São duas maneiras opostas de viver. A primeira, buscando os seus próprios interesses, tem por trás o inimigo de Deus, Satanás, que sempre procura nos fazer interessados em nós mesmos e desinteressados das coisas de Deus. A segunda só pode ser experimentada por quem está em Cristo, porque Ele mesmo nos capacita para viver em função dos interesses dele. Paulo fala desses interesses como a vontade de Deus e se refere a ela da seguinte maneira em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os padrões do mundo nos fazem buscar atenção para nós mesmos e para os nossos próprios interesses. O padrão de Deus renova a nossa mente, porque transforma os nossos interesses nos interesses do reino de Deus. Só assim alguém pode experimentar de fato a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O verbo experimentar, na língua grega, tem o sentido de descobrir o valor de alguma coisa por meio do seu uso e da sua prática. Quem ainda não está em Cristo não tem qualquer interesse nesse tipo de experiência. Pelo contrário, busca sempre o que é melhor para si. Os judeus, no tempo de Paulo, ainda tinham a ideia de que ser filho de Deus estava baseado em pertencer à linhagem de Abraão por nascimento. Eles entendiam que, sendo judeus, sendo circuncidados e procurando de alguma forma cumprir os rituais religiosos prescritos na lei de Moisés, eles automaticamente já estariam justificados diante de Deus. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versos 14 e 15, ele diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser nova criatura. Então, ser filho de Deus não se baseia em linhagem hereditária, nem na participação em rituais religiosos, nem em pertencer a uma organização qualquer, mas em pertencer a Deus por meio de Jesus Cristo. Se já entendemos que ser nova criatura é um grande privilégio, e se já concluímos que só pode ser uma nova criatura quem está em Cristo, então precisamos entender que o sistema perverso que se opõe a Deus já está morto para quem é de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 6,11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Novo Testamento usa as palavras nascimento, vida e morte para falar a respeito de realidades terrenas e espirituais. O ser humano primeiro nasce nesse mundo, gerado pelos seus pais, e passa a experimentar a vida. A partir das suas experiências, ele passa a se deparar com o pecado, o que significa o afastamento de Deus e da sua vontade. Então a Bíblia diz que a consequência desse pecado é a morte, lá em Romanos 6, 23. Mas a experiência
nos mostra que tem muita gente pecando nesse mundo, mas ainda continua a viver. Então a morte referida por Paulo aos Romanos precisa ser entendida de uma outra maneira. Em Efésios 2:1, Paulo diz que antes de Jesus nos dar a vida, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. A palavra morte, nesse contexto, tem o significado de uma vida sem Deus. Portanto, uma vida sem sentido e sem esperança. Mas aí nós recebemos uma nova vida. Essa vida que Jesus chama de vida abundante, em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A referência aqui não é a quantidade da vida, mas sim a sua qualidade. Jesus nos tira de uma vida insegura, miserável e sem esperança, que só esmaga o potencial humano, para uma vida plena e feliz, transbordante de bênçãos, pela presença e favor pessoal de Deus e pela comunhão contínua com o seu povo. A partir de então, essa nova criatura em que nos tornamos passa a experimentar esse novo tipo de vida e aguardar pelos novos céus e nova terra prometidos por Jesus como continuidade da sua experiência cristã. Bom, uma nova vida só é possível por meio de um novo nascimento. Quando Jesus falou dessa realidade pela primeira vez com um homem importante entre os judeus, chamado Nicodemos, ele não compreendeu logo, apesar de ser um dos mestres, né, da lei entre os judeus. A história muito conhecida está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 a 7, que eu quero ler agora. Ele diz assim: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Esse é um dos conceitos mais importantes na teologia do Novo Testamento. A palavra que Jesus usa para o novo nascimento pode significar também nascer do alto. A necessidade de um nascimento espiritual é ressaltada para deixar claro que somente os que nascem de Deus são filhos de Deus. Jesus falou aqui da necessidade de nascer da água e do Espírito. A água é o elemento purificante e o Espírito é aquele que dá a vida. Aquele que nasce na carne é um ser humano. Aquele que nasce do Espírito, que nasce de novo, é filho de Deus e passa a experimentar os privilégios dessa filiação. Mas ser nova criatura tem vários outros aspectos que nós vamos conhecer na próxima parte do nosso estudo. Vamos agora analisar outros aspectos do que significa ser nova criatura como privilégio de estar em Cristo. Vamos voltar àquele texto anterior de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O tempo verbal na língua grega usado por Paulo indica que essa é uma condição definitiva, permanente, que não admite retorno. Ele diz: as coisas antigas já ficaram para trás. Quais foram essas coisas antigas que já passaram? Podemos enumerar aqui especialmente a condenação, a vida de pecado, o afastamento de Deus e a morte eterna. Mas o texto diz também que novas coisas aconteceram. O cristão passa a existir em novidade de vida,
crescendo sempre em amor, experimentando dia a dia a graça de Deus para perdoar como foi perdoado, andando em caminhos que agradam ao seu Salvador, experimentando alegria em fazer a vontade de Deus e buscando a cada dia a glória de Deus. Com isso, ele vai abandonando a vontade de satisfazer os seus próprios impulsos e desejos em função daquele que por ele morreu e ressuscitou. Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, nos fala um pouco sobre a maneira como nós fomos transformados em novas criaturas. Ele diz na sua carta, no capítulo 1, verso 18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primeiro ele diz, nós fomos regenerados porque ele quis. Essa é a vontade dele, transformar todos os seres humanos à imagem dele mesmo. Jesus realizou todo o propósito de Deus nesse sentido, mas ele não força ninguém a segui-lo. Ele convida, e a resposta depende de uma decisão voluntária e verdadeira em ser seu discípulo. Segundo, Tiago diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa palavra nada mais é do que o Evangelho, as boas notícias de Deus para o mundo pecador. Ela é a verdade, não apenas porque condiz com a realidade, mas porque os seus efeitos são reais. O conceito de verdade é um pouco diferente nas diversas culturas. Por exemplo, entre os gregos, verdade é o que não está oculto e nem escondido, é aquilo que se manifesta aos olhos, seja do corpo, seja do espírito. Para os latinos, a verdade tem a ver com precisão, fidelidade, a exatidão de um relato. É como se alguém estivesse falando sobre os detalhes e os pormenores de um fato ocorrido. E na concepção hebraica, a verdade significa confiança, a crença com raiz na esperança relacionada ao futuro, ao que será ou ao que virá. Todas essas realidades estão contempladas quando dizemos que o Evangelho é a palavra da verdade. Ele está manifesto aos nossos olhos, pode ser explicado, pode ser testemunhado com exatidão e fidelidade. E ele também está firmado na esperança de um futuro melhor e diferente do que aquilo que já passou. Tiago chamou aqueles cristãos para quem ele escreveu de primícias das suas criaturas. Sabe por quê? Porque ele acreditava firmemente que essa verdade do Evangelho ainda iria alcançar muitas outras vidas, como de fato tem acontecido em toda a história até aqui, e continuará acontecendo até a volta gloriosa do Senhor. Como novas criaturas em Jesus, nós precisamos abandonar velhos hábitos e práticas que não estão de acordo com a sua vontade. Às vezes, isso é um processo lento, que precisa até mesmo de ajuda de outras pessoas, e é por isso que a comunhão cristã é importante. Jesus usa uma expressão muito interessante para esclarecer esse ponto. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17, ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Assim também, a nova vida do cristão não se enquadra mais nos velhos padrões de vida que ele levava antes de conhecer o Senhor. Jesus apresenta padrões de vida mais elevados para aqueles que querem segui-lo. E, mais do que isso, ele promete ajuda e companhia para que esses padrões se tornem a regra da nova vida. Ele provê
tudo o que é necessário para que cada cristão desenvolva um caráter novo e aprovado diante de Deus. Paulo chegou a essa conclusão quando ele escrevia aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma outra maneira de falar a respeito de ser nova criatura é dizer que em Cristo nós andamos em novidade de vida. Essa expressão é usada por Paulo em Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O batismo é uma das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para serem obedecidas pela sua igreja. A imersão nas águas tem um símbolo bem forte. É um sinal de que aquela pessoa já foi sepultada com Jesus em sua morte. Em outras palavras, quem está em Cristo já morreu com ele para a vida de pecados em que vivia antes. Mas o batismo traz também o símbolo da ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, no significado do batismo, quem está nele também ressuscitou para andar em novidade de vida. Quando Jesus ressuscitou, ele não retornou mais com aquele mesmo corpo corruptível que possuía antes da sua morte. Seu novo corpo estava glorificado e não se sujeitava mais ao envelhecimento ou à deterioração. Era um corpo imortal. Semelhantemente, quando alguém ressuscita com Cristo, não é mais a mesma pessoa, pois experimenta uma nova experiência de vida. A novidade dessa vida é que ela não acaba, ela não se desgasta. Pelo contrário, é uma experiência que cresce e que se aperfeiçoa a cada dia. Uma das passagens do Novo Testamento que trata dessa realidade da mudança que a vida em Jesus opera em nós, está em Efésios 2, 1 a 6, que eu quero ler aqui na íntegra. Paulo diz assim: ele, Jesus, lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todos os seres humanos estão, por natureza, espiritualmente mortos. Não há no homem natural qualquer capacidade ou vontade para responder a Deus ou desejar agradá-lo. O texto fala a respeito da realidade de quem está sem Cristo, andando no curso deste mundo, conforme a orientação de Satanás, seguindo as inclinações da carne e dos maus pensamentos e sendo alvos da ira de Deus. Isso resume o que são as transgressões e pecados mencionados no versículo 1. Transgressões representam violações dos mandamentos do Senhor, e pecados são ofensas contra Deus, em pensamentos, palavras ou ações. Então, Deus entrou em ação e nos deu uma nova vida por meio de Cristo. Para isso, ele nos ressuscitou e mudou a nossa mente. Mudou também o nosso caráter e o nosso procedimento. A nova vida em Cristo nos capacita a rejeitar o pecado e a viver vidas retas diante de Deus e dos homens. Isso representa uma mudança radical e não apenas uma maquiagem naquilo que nós éramos antes.
Na última parte do nosso estudo, nós veremos de que maneira o cristão manifesta essa sua nova natureza. Para completar o estudo de hoje, nós vamos ver que existem várias maneiras de o cristão manifestar a nova natureza que recebeu em Jesus. Uma dessas maneiras é citada por João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 14, onde ele diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. O verdadeiro amor só pode ser experimentado e compartilhado por quem está em Cristo. A certeza da salvação leva o cristão a uma motivação interior no sentido de cuidar dos seus irmãos na fé. A nossa decisão por Cristo precisa ser pessoal, mas a nossa caminhada na fé é compartilhada com muitas outras pessoas que já tiveram a mesma experiência. Juntamente com essas pessoas, nós compartilhamos o amor de Deus que já faz parte da nossa experiência. Um outro aspecto da nova vida que desejamos ressaltar é o nosso compromisso diante da sociedade. Quando Deus nos alcançou, o seu objetivo não era apenas nos levar para o céu. Se fosse assim, nós não teríamos qualquer outro motivo para continuar a viver nesse mundo. A nova vida em Cristo inclui a missão de testemunhar de Jesus até os confins da terra. Inclui também a missão de exercer misericórdia para com o mundo perdido e para com os pobres e necessitados. A novidade de vida que nós experimentamos nos capacita a amar o próximo como a nós mesmos e a mostrar compaixão até mesmo para as pessoas que nos fazem mal. Precisamos ainda observar que parte do privilégio de ser nova criatura inclui a realidade de sofrer por Cristo. Tais sofrimentos não devem nos levar ao desespero, mas trazer alegria ao nosso coração, por mais paradoxal que isso pareça. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versos 12 a 14. Vamos ler juntos. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É preciso entender que nós vivemos em um mundo onde a oposição a Cristo é uma realidade sempre presente e constante. E vai ser assim até o final. Viver em Cristo é estar em oposição ao estado de putrefação espiritual em que a sociedade está mergulhada. Viver assim é atrair a ira das pessoas que fazem desse modo de vida a sua experiência. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, ele nos fala sobre essa verdade. 2 Timóteo 3,12 diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para alguns, essa perseguição é representada por piadas, insultos, armadilhas, pegadinhas, mas em alguns lugares, ainda no nosso tempo, ser de Jesus ou estar em Jesus significa estar literalmente condenado à morte a qualquer momento. Essas não parecem ser boas notícias, mas nós podemos confiar que Jesus prometeu que Ele estará conosco todos os dias. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos está repleto de um cântico de vitória, mesmo reconhecendo as realidades ruins desse mundo.
Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As suas palavras nos versos 36 e 37 são as seguintes: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Chegando ao final do nosso estudo, eu quero observar que a última realidade dessa nova experiência de vida para quem está em Cristo e é nova criatura é a vida eterna. Durante toda a história da humanidade, as pessoas têm buscado meios para prolongar a sua vida neste mundo, ou até, quem sabe, viver aqui para sempre. Alguns tentaram achar a fonte da eterna juventude, mas ninguém até hoje conseguiu encontrar. A vida eterna, da qual a Bíblia fala, tem uma natureza diferente dessa busca pela eternidade aqui neste mundo. Vida eterna nada mais é do que a continuidade da vida em Cristo que o cristão começa a experimentar aqui e se projeta para a eternidade. Vida eterna é, em parte presente e em parte futura. Ela começa aqui e continua após a morte física. Portanto, é uma vida sem fim. Enquanto nós estamos aqui, a nossa vida é santificada porque nós estamos em Cristo. Mas o final desse processo é a vida glorificada que viveremos na presença de Deus para sempre. Conforme nós lemos em Romanos capítulo 6, verso 22, que diz: agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. A vida eterna foi prometida por Jesus no texto mais conhecido dos evangelhos. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é a continuidade da nova vida que nós recebemos quando nós entregamos o nosso coração para Jesus. Ter vida eterna é ter vida de constante alegria e abundante bênção na presença de Deus para sempre. A vida que nós experimentamos em Cristo neste mundo ainda não é completa, mas já é um vislumbre expressivamente maravilhoso daquilo que nós vamos experimentar no céu. A garantia dessa vida eterna é a promessa de Jesus em João 14, versos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Por isso, muitos anos mais tarde, João, o apóstolo, pôde testemunhar a esse respeito. Na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 11, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Se a vida eterna está em Jesus, aquele que está em Jesus já possui a vida eterna e pode ter certeza absoluta disso. É comum encontrarmos pessoas que entendem que jamais podem ter certeza da sua salvação. Pela palavra de Deus, nós podemos afirmar confiantemente essa certeza, com base nas palavras de Cristo, ainda no Evangelho de João, quando ele diz primeiramente o seguinte, João 5, 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais tarde, no capítulo 6, verso 37, Jesus continua dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
E para completar o que Jesus disse a esse respeito, mais tarde ele se identificou como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, 28 ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que privilégio maravilhoso nós temos por estar em Cristo. Somos novas criaturas, recebemos nova vida, passamos a ser filhos de Deus, passamos a fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. E agora nós já temos a vida eterna. Mas precisamos repetir. Esses são privilégios de quem está em Cristo, de quem já entregou a Ele a sua vida. Ninguém mais pode desfrutar desses privilégios, a não ser que também decida entregar o seu coração a Jesus. Eu convido você a parar agora e refletir um pouco comigo em algumas questões muito importantes para a sua vida, com base nos textos que nós estudamos hoje. Primeiro, você entende que há privilégios especiais para quem já está em Cristo Jesus? Segundo, você entende que para estar em Cristo é necessário arrepender-se dos seus pecados e entregar-se a Ele como Salvador e Senhor? Terceiro, se você já fez isso, você tem experimentado na prática o que é ser uma nova criatura? Quarto, você tem se alegrado todos os dias em saber que tem o privilégio todo especial de ser chamado filho de Deus? E por último, você que já está em Cristo, tem dado os frutos que comprovam o seu relacionamento com Ele? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido a fazer isso agora mesmo. Não há segredo nenhum, não há mistério nenhum nisso. É simplesmente dizer: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, reconheço meus pecados e creio que tu estás pronto a perdoá-los. Toma conta da minha vida e faz de mim uma nova criatura. Não perca tempo. Aproveite a oportunidade e venha desfrutar de todos os privilégios de estar em Cristo. Eu quero encerrar orando por você agora. Pai, muito obrigado por enviar Jesus. Muito obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. Muito obrigado porque nós um dia nos arrependemos do nosso pecado, cremos nele. E agora experimentamos uma nova vida nele. Somos novas criaturas. Aguardamos novos céus e nova terra. Mas enquanto isso nós vivemos para glorificar aquele que morreu e ressuscitou por nós. Queremos pedir por aqueles que ainda precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Por aqueles que ainda estão em dúvida a respeito da salvação em Jesus. Que o Senhor agora mesmo possa estar falando aos seus corações e que eles não tardem em tomar essa decisão, a mais importante de toda a sua vida. E rogamos também por aqueles que já são do Senhor, para que eles de fato experimentem essa novidade de vida, essa maravilha, esse privilégio maravilhoso que é ter uma nova vida em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenham todos um bom domingo. Até o próximo domingo. Que Deus a todos nos abençoe.